Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira reunião do ano, pública, né? A gente já teve um ponto aqui, mas foi mais do nosso grupo interno. Que vocês sejam muito bem-vindos, muito abençoados por Deus. A gente tem mais um ano aí para a gente correr atrás dos nossos objetivos, certo? Estou vendo nosso irmão ali que está tentando uma vez. Vai lá. Vitória. É Vitória ou é Fernanda? Vitória, né? Seja bem-vinda, meu irmão. Deus vai ficar muito feliz quando menino. E a gente vai fazer o que a gente, às vezes a gente vai nesse ano agora, vamos fazer o que eu não fiz no ano passado. A gente todo ano a gente bota para frente, joga para frente, mas a gente tem que correr atrás do nosso objetivo, tá certo? Se a gente não correr, ninguém corre para a gente não. Observe, quem tem que fazer tudo somos nós. Às vezes a gente acha que é uma pessoa que está do meu lado que está atrapalhando. Não, sou eu mesmo. Tá? Sou eu que não achei o caminho certo para achar o foco que eu queria. Vamos ler uma mensagem aqui de Dom Helder. Hoje é dia 8, né? A procura incessante por riquezas faz o homem esquecer de Deus. A propósito, Deus não se revela em bens materiais, e sim, quando você faz o melhor que pode no bem. Vou repetir para a gente botar bem na cabeça da gente. A procura incessante por riquezas materiais, claro, faz o homem esquecer de Deus. A propósito, Deus não se revela em bens materiais, e sim, quando você faz o melhor que pode no bem. É impressionante como a gente vive em torno de arranjar coisas materiais, é mesmo? A gente estuda para querer emprego melhor porque a gente quer mais dinheiro, né? A gente faz um concurso porque a gente quer mais dinheiro, né? A gente sempre está à procura disso. E a gente se esquece de uma coisa tão importante que Jesus falou: buscar primeiro o quê? Os bens espirituais, ou a parte espiritual, ou o mundo espiritual, que a gente quer entender, ou seja, buscar primeiro as coisas espirituais, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele não disse que talvez fosse não, ele disse que vai ser. As demais coisas não serão acrescentadas, mas a gente ainda não conseguiu inverter isso. A gente procura primeiro a parte material e diz assim: quando eu melhorar, eu vou fazer não sei o quê. Quando eu melhorar, eu vou ajudar fulano. Quer ver o que ele diz? Quando eu melhorar, eu vou dar mais meu tempo ali. Quando eu puder, eu vou arranjar dinheiro para fazer bem. Não precisa arranjar dinheiro para fazer o bem. Essa gente só conectar. E é fácil. Esse é difícil não. As dificuldades, quem volta somos nós, tá certo? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Que a gente tenha um excelente 2026 aí, cheio de desafios. E a gente vai falar dos trabalhos da casa. Quinta-feira é hoje, é dia de reunião pública, das 19h30 às 20h30, tá certo? Hoje nosso irmão Guilherme vai falar, ele vem ali, de Igaraçu, né, irmão? É perto, né? Igaraçu não é perto, tá? Igaraçu, ele veio aqui no ano passado, eu estou chamando ele uma vez por ano, de distância, tá certo? Então hoje nosso irmão Guilherme vai falar sobre como fazer a reforma aí. Amanhã nós temos a volta do trabalho de passe magnético. Quem está em tratamento, venham, que vai começar a partir das 18. Quem ainda precisa de ajuda, mas que não teve tempo de fazer uma consulta por motivo diverso, mas que acha que precisa de ajuda, pode vir que a gente atende, tá certo? Depois a gente organiza a parte de anamnese, tá certo? Então amanhã é dia de passe magnético. Sábado a gente já começa a evangelização infantil, salvo engano, agora estou na dúvida se é. Mas daqui no final da reunião eu confio, tá certo? Evangelização infantil sábado, domingo não tem trabalho, tem não, né? É outro domingo que a gente tem a campanha do Bíblia. A campanha do Bíblia no domingo, esse agora hoje. Segunda-feira a gente tem o estudo de 6h30 e 7h30, e tem a consulta espiritual e o tratamento espiritual para quem está em tratamento. Então é importante que a gente venha para a reunião para poder nossa ficha entrar
para fazer a desobsessão com os médicos lá dentro. Quem está em tratamento, se não vir na segunda-feira, a ficha não entra, que faz parte do tratamento, essa nossa visita à casa, até para a gente entender o que acontece com a gente, casadinho, tá certo? Terça-feira, não vai ter trabalho. Terça-feira, ontem a gente teve trabalho de caridade na rua, é terça sim, terça não, de 15 dias não vai ter. E quarta-feira a gente não está tendo, já está em recesso, aquele estudo que a gente tem que passar magnético dos trabalhadores da casa. Tá certo? Então são esses nossos avisos. Eu acho que não tem mais nenhum, só falta eu confirmar se vai ter evangelização infantil, eu confirmo por dia, eu estou lembrado. Vamos fazer a nossa prece e vamos dar a palavra ao nosso irmão Irene, tá certo? Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui, reiniciando ou iniciando mais um ano, para que a gente consiga fazer o que a gente disse que a gente não fez, para quem vai fazer. Para o ano eu faço, para o ano eu faço, e a gente sempre tem o mesmo discurso. Nos ajuda a gente não botar isso mais para frente, fazer o que a gente deve fazer, mudar o que a gente deve mudar. O irmão vai falar sobre isso aqui hoje. Nos ajuda, abençoa essa casa, abençoa essa comunidade, abençoa todos os irmãos que sofrem, abençoa todos os nossos irmãos que são moradores de rua, abençoa nossos irmãos que estão hospitalizados em todas as hospitais públicos e privados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome desse trabalho que vamos iniciar. Boa noite. E a paz do meio do Rabi da Galileia, do Mestre Jesus, possa envolver nossos corações, envolver nossas vidas, nos proporcionando um caminho mais digno para chegarmos à perfeição. É evidente que, como o próprio Jesus disse ao término do montão da bem-aventurança, quando ele disse: sede perfeito, como perfeito é o Pai que está no céu. Então, que esse momento possamos estar em sintonia com o nosso anjo de guarda, que possamos pedir ao nosso Paizinho do céu, que possamos pedir a Jesus, o governador do planeta Terra, o mestre por excelência, e possamos pedir a Maria de Nazaré que nos acompanhe a nossa caminhada, que não é fácil, pois cada passo que damos é uma certeza que estamos voltando para a casa do Pai, que estamos retornando da onde viemos, pois que saímos da mão do Criador, simples e ignorante, mas para alçarmos voo, para fazer a nossa reforma. E essa reforma, ela é contínua, ela não é apenas desta encarnação. Quantas encarnações já passamos trabalhando, reconstruindo, o que não é fácil. Todo mundo aqui percebe que na hora que vamos fazer uma reforma em nossa casa, a dor de cabeça que temos, pois reconstruir nunca foi fácil. Mas devemos aprender com o nosso irmão Chico Xavier, quando ele diz que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um da gente pode fazer um novo fim, pode melhorar aquilo que hoje ainda estamos errando. E fazer a nossa reforma íntima é a condição para sermos um espírito melhor. Como
nosso amado irmão Santo Agostinho nos falou, na questão 919, quando ele responde com a ênfase de que devemos conhecer a nós mesmos. E esse nos conhecer que é o difícil, pois o homem, ele viaja para outros espaços. Ele vai para a Lua, ele vai para Marte, outros planetas, ele vai fazer pesquisa no fundo do mar. Mas, infelizmente, ainda não conseguimos fazer o mergulho interior. Ainda não conseguimos interiorizar, buscar, refazer, questionar. E o nosso irmão Santo Agostinho, quando Kardec vai mais além, busca e pede uma orientação melhor. Como devemos fazer a reforma íntima? Como podemos fazer esse autoconhecimento? E ele disse: quando eu estava ainda no corpo físico, o que eu fazia dia após dia, todos os dias, eu buscava fazer o melhor. Eu buscava seguir os caminhos do Mestre Nazareno. E ele disse que quando chegava a noite, ele fazia aquele checklist, perguntando-se, questionando se ele havia magoado seu irmão, se ele havia mentido para outro, se ele havia pelo menos tirado a paz do outro. Então a reforma íntima começa em você questionar. É aquela mesma história, você vai para diante do espelho. Qual a imagem que você vê diante do espelho? A imagem do ser criado por Deus. Agora você se questionar: será que eu estou fazendo a vontade do Pai? Sabedor que somos espíritos imortais, que somos viajores do espaço, que esta não é a nossa primeira encarnação, que sentimos a presença dos anjos, dos espíritos, como também sentimos a presença daqueles obsessores. Depende do que é que eu estou fazendo com a minha vida. O que é que eu estou pensando? Como eu estou agindo, sendo espírita, sendo cristão? E o que é uma reforma íntima? É um trabalho onde, dia após dia, estamos buscando autoconhecimento, estamos tentando vivenciar o Evangelho de Cristo, como vivenciou os primeiros cristãos da época, no livro Paulo e Estevão, onde Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, ele vem trazendo justamente o relato deste grande baluarte do amor, deste grande ícone da caridade, que até antes ele feria, ele perseguia, ele matava. E quando ele estava em viagem e retorna, aí foram dizer para ele que lá na casa do caminho tinha um rapaz que ele falava a maravilha desse crucificado, pois eles consideravam Jesus um fracassado, porque foi morto como um ladrão, foi crucificado. E esse doutor da lei, Saulo de Tarso, ele vai junto com outros fariseus, outros doutores da lei, e ele adentra aquele ambiente simples, mas o amor, o perfume do amor estava no ar.
A presença angelical de Jesus estava no ar. Pois, quando o Mestre Jesus disse: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me deste de vestir, eu estive preso e enfermo e fosse me visitar. Foi neste pequeno amor e exemplo de paz, onde Tiago, Pedro, onde João, onde Filipe e Gesiel, que nasceram aqui, vem trazendo no livro Paulo e Estevão, antes de se tornar ser conhecido como Estevão, ele falava de Jesus de uma forma ímpar. Ele não conheceu Jesus, porque quando ele chega à casa do caminho, Jesus já havia sido crucificado e ressuscitado. Mas diante os preparos que ele vinha recebendo do seu Pai, os preparos que ele vinha trabalhando em si, a mudança, a reforma, traduzindo o amor cristão, e ele falava desse Jesus de uma forma que deixava todos magnetizados. O magnetismo que ele tinha é muito grande quando falava de Jesus. E Saulo de Tarso era considerado um dos grandes oradores. E ele, sabendo que tinha um que falava desse amor exemplar, tinha um que ultrapassava o limite, pois ele falava de uma forma do perdão. Ele não falava que se você errasse, você estava no inferno, que era preciso, se você errar, se você bater, você receber a mesma moeda. Se você matar, você precisava ser morto. Não. Estevão, ele falava de Jesus, que nos ensinava o perdão, que nos ensinava o amor, essencial para reconstruir a nossa reforma íntima. Pois sem Jesus não existe reforma. Sem a compreensão do perdão, sem a compreensão de que fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro me fizesse, não existe reforma. Sem o entendimento de que na casa do caminho tinha a presença de Jesus descrucificado. E aquele Saulo de Tarso, o orgulho era grande. O homem velho habitava dentro dele, pois ele apenas sabia no seu interior que teria de seguir os passos de Moisés e não aceitaria outro Messias, outro que viesse falar do amor pleno. Como que eu posso, ao receber uma bufetada, oferecer a outra? Que amor é esse? Que amor é esse de que quando Pedro ele corta a orelha do soldado Marco, e Jesus ele pede para que ele reconstrua, repense, refaça aquilo que ele está fazendo, pois ele aprendeu com o Messias que ele era manso e pacífico, que ele nos orienta a pacificar o outro, entender o outro, e sem esse entendimento não conseguiremos fazer a nossa reforma íntima. E na questão, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, na questão 132, qual o objetivo da encarnação do Espírito?
E o Espírito de Verdade diz: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Aquilo que Jesus disse, que um dia todos seremos anjos. Mas será que, como eu estou, como Manuel está, será que vamos ser anjos de uma hora para outra? Isso é um trabalho dia após dia. É um trabalho edificante de várias encarnações. Hoje já temos a certeza de que estamos melhores do que há 100 anos atrás. Estamos melhores do que as encarnações passadas. Porque até então jogávamos pedra da cruz. Até então, diante daquela multidão que pedia a crucificação do mestre, éramos um deles, dizendo Barrabás em lugar de Jesus. Não entendíamos o que é ser cristão. Não compreendíamos ainda valorizar o amor ao próximo. E Saulo de Tarso nos ensinou, deixou esse grande legado. Desde a sua conversão, na estrada de Damasco, quando ele ia prender os cristãos na cidade de Damasco, e aquela luz chamada Jesus lhe aparece, o convida à grande reflexão, que foi a partir daquele momento que ele começou a trabalhar um novo, mas não foi de um dia para outro. Quando ele ouviu Jesus dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, quem és? Até aquele momento, ele era um doutor da lei, era um perseguidor de cristãos, era um homem que tinha o poder de mandar prender e de mandar matar. Mas diante aquela voz de Jesus, ele apenas cego, ele baixa a cabeça e ao levantar, ele pergunta: o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? A partir daí começou a reforma íntima daquele doutor da lei, daquele homem que trabalhou muito para ficar no lugar do seu Senhor. Mas ele não entendia o que era a reforma íntima, pois o coração, primeiramente, ele tem que estar no sentido como Joana de Ângeles nos ensina. Primeiro, o seu pensar, o seu falar, o seu agir, o seu sentir, que ele possa estar nivelado como Paulo de Tarso nos ensina, quando ele diz que ainda no aprendizado, depois que ele havia passado os 3 anos no deserto, trabalhando-se, reconstruindo-se, mesmo diante do convite de Jesus, a sua reforma não foi de um dia para outro. Ele precisava algo se conhecer, ele precisava buscar Jesus dentro dele e entender quem eu sou. O autoconhecimento em nos transformar em um homem novo, quando entendemos que ainda estamos em declínio, que ainda não aprendemos o que Jesus vem nos buscar para fazermos, para seguirmos. E o que é que eu estou fazendo neste plano terra? Entrei num momento de transição, onde já busquei em vários momentos na primeira revelação com Moisés.
Já me deleitei com a segunda revelação que foi Jesus. E veio o Espiritismo, o Consolador prometido, nos ensinar como devemos fazer a nossa reforma íntima. Como que eu posso ser melhor hoje? Pois, diante dos meus erros do passado, se ainda eu guardo ressentimento pelo nosso irmão, se ainda não aprendi a sentir o outro, a viver com o outro, como Jesus viveu com seu discípulo, se ainda não aprendi a ser simples, humilde, quando Jesus, antes que ele foi entregue aos soldados romanos, ele pega uma vasilha, uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos, para nos dar uma lição. E quando ele disse: do jeito que eu faço com vocês, fazei um com o outro. Esse é o grande ensinamento. Quando nos notamos superior ao outro, ainda não estamos fazendo a nossa reforma. Quando utilizamos apenas o uso dos nossos bens materiais para diminuir o outro, não aprendemos nada do que Jesus disse. Manuel falou bem aqui de que, primeiramente, devemos buscar o reino de Deus. Foi isso que Jesus disse: onde estiver teu tesouro, lá estará o teu coração. Então, se questionarmos como Santo Agostinho fez, que todas as noites, antes de dormir, ele se questionava: será que eu machuquei, magoei Manuel? Será que eu fiz meu dever? Será que Jesus estivesse aqui, ele se agradaria pelo aquilo que eu estou pensando, pelo aquilo que eu estou fazendo, pelo aquilo que eu estou sentindo? Esse é o momento ideal. É o momento de fazermos uma viagem interior, fazermos um checklist da nossa vida, da nossa bula, da nossa ainda prepotência, da nossa fantasia, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Pois fazer a reforma íntima é colocar tijolinho sobre tijolinho, é transformar não o outro, mas sim você mesmo. É buscar Jesus como aquele doutor ali nos ensinou. Interessante de que quando César buscava aprender Jesus, isso foi Chico Xavier que contou. Aí tinha um centurião que ele sentiu-se atraído pela mensagem do Messias Jesus. E César perguntou-lhe: cadê o Cristo, cadê Jesus para que possamos matá-lo? E ele disse: Jesus, ele está aqui pertinho de todos nós. Cadê que eu não vejo? Ele está no meu coração. Isso foi o centurião. Nisso, César mandou arrancar o coração dele. Chico Xavier disse que nunca viu uma luz maior do que aquela, um espírito mais iluminado que aquele. Foi o centurião. Pois ele fez a sua reforma íntima. Ele trabalhou com o seu eu e
Como Paulo disse, não sou mais que vivo, mas Jesus que vive em mim. Tem reforma íntima maior do que essa? Quando ele ainda estava se trabalhando, como nós hoje, ele disse na carta a Romanos, ele disse: que miserável homem mau eu sou. O que é para fazer de bom, de bem, em prol do outro não faço. Mas aquilo que é de mim, aquilo que não vem trazer nada de bom para o meu próximo, isso eu faço. Esse é o consciente de que aprende o que é fazer a vontade do Pai, o que é algo se conhecer. Esse trabalho contínuo que vai fazer você questionar: será que eu estou no caminho certo? Se eu desencarnar hoje, diante da minha consciência, diante de Jesus, será que eu irei para o nosso lar? Será que as companhias que virão me buscar, será que são boas? É um questionamento que devemos fazer, principalmente sendo espírita, conhecedor de que nada acontece por acaso, de que você é o construtor do seu amanhã, que a verdade, como Jesus assim nos ensina, ela liberta. E o Evangelho é o escudo para que possamos alcançar a nossa reforma íntima. É fácil? Não, não é fácil. Pois todos aqueles trabalhadores, todos aqueles missionários que passaram pelo plano terra, eles deram o exemplo e vivenciaram o amor. Conta que um dia Chico Xavier, ele estava sentindo muitas dores, porque ele tinha muitas dores. E ele se apresenta e pede a Emmanuel, perguntando: Emmanuel, se eu desencarnar hoje, você vai me buscar? Você vai me receber? Você vai me recepcionar? A Emmanuel disse: Chico, eu não posso. Eu tenho reuniões. E saiu. Chega a Meimei, porque qual o espírito que não vem ao chamado de Chico Xavier? Aí Meimei, aí Chico faz a mesma pergunta. Meimei não, desculpa. Chega, se eu desencarnar hoje, você me recepciona? Pois eu falei com o Emmanuel, ele disse que tem uma reunião. Aí Chega disse: ah, meu irmão, justamente eu vou participar dessa reunião junto com o Emmanuel. E foi-se embora. Nisso, ele implora para Bezerra de Menezes: doutor Bezerra de Menezes, me socorra. Aí Bezerra pergunta: diga, Chico. Ele sabia, porque o Espírito ele conhece, ele lê os pensamentos, ele sabe o momento que passamos, ele sabe a aflição que passamos, ele sabe qual é o remédio que necessitamos, não aquilo que queremos, mas aquilo que vai fazer com que consigamos voar e um dia ser antes. E Bezerra pergunta: o que foi, Chico? Olha, eu vou desencarnar, eu estou sentindo, eu quero saber se o senhor vai me recepcionar, vai me receber. Porque eu falei com o Emmanuel tem uma reunião.
busquei, achei, ela disse quem também vai estar nessa reunião. O senhor vai estar nessa reunião também? Aí ele disse, o que é, Chico? É que essa agenda está doendo muito, me incomoda. E Bezerra de Menezes, apenas com a sua mão caridosa, passou e ele viveu mais de 32 anos, trabalhando o homem velho, mesmo sendo um espírito missionário, como aprendemos também com Francisco de Assis, que trabalhava o seu junetinho, que era o seu corpo físico, e quando o Frei, que era o seu secretário, ele diz assim, mas pai Francisco, olha, eu tenho uma reclamação a fazer. Tem um certo trabalhador de que ele não cuida-se, ele não se ama e ele maltrata o seu corpo como se não tivesse nenhum valor. Aí Francisco diz, diga quem é este, para que eu possa repreendê-lo. É você, Pai Chico. É você que não cuida de você. É você que não se alimenta. É você que não vê que esse é o instrumento para que você leve a mensagem do Nazareno Jesus. E a partir daí ele começou a trabalhar mais ainda aquele jumentinho. Pois se você não se ama, se você não se cuida, você não faz a reforma íntima. Se você não trabalha o eu interior, como você pode um dia dizer, Pai, estou aqui, estás feliz com a minha missão neste plano terra? Se ainda não busco olhar o outro como Jesus olhava, como eu não aprendi ainda a fazer como Madre Teresa de Calcutá ela fazia, desde aquele momento, quando ela esteve com Jesus e foi pedir a Jesus que a ajudasse, auxiliasse, mas que ela não se considerava uma pessoa pura, pois ela era uma mulher da vida, uma mulher equivocada, e Jesus apenas que pediu foi que ela amasse os seus filhos. E quando ela disse que não tinha filho, que jamais poderia ter, porque seu ventre havia sido varado mais de 1000 vezes, o Mestre Jesus, diante a multidão que o cercava, na casa de Cafarnaum e Pedro, e Jesus disse, mulher, quando eu me refiro a amar teus filhos, é para que você ame as mães que não têm filhos, e os filhos que não têm mãe. Ah, mulher, como ela aprendeu esta lição, e a partir daquele momento, quando ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas, e quando ela enxuga o cabelo, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, ela disse, Senhor, jamais deixarei de te seguir. E tanto é que na hora da crucificação ela estava lá. Na hora que Pedro nega Jesus por 3 vezes, antes que o galo cantasse, ela estava lá. Na hora que Tomé disse, se eu não ver com os meus olhos e não tocar em suas chagas, eu jamais acreditarei.
mas foi ela junto com Maria de Nazaré, junto com Joana de Cusa, com Verônica, com as Marias, ela percebeu a importância de beber naquele momento, refazendo-se, reconstruindo-se e amando. Foi aí que ela começou a fazer a sua reforma íntima. E no ano 1910, nasce na Albânia, uma albanesa pequenina, mas com uma grande fome de amar o próximo. E quando já ainda naquele momento passeando de trem sobre a cidade de Calcutá, ela vê a miséria estampada sobre as ruas. Ela observa os tuberculosos, as pessoas velhas com lepra, e ali dói na sua alma, pois ela percebe o convite que Jesus havia lhe feito: ama os teus filhos. E ela saiu daquele mosteiro, daquela riqueza, e foi viver com os filhos que não têm mãe, e com as mães que não têm filho. E quando o moribundo, antes de dar seu último suspiro, lhe questiona: quem é seu Deus? E ela disse: você, qual a sua religião? Ela disse: a minha religião é o amor. Para provar que a nossa reforma íntima não é uma única encarnação. Isso foram para poucos. Foi para o doutor Saulo Castro, que fez a sua reforma íntima ainda no caminho, trabalhando, e cada situação que ele passava, cada prisão, ele dizia: em tudo dá graça. E ele fez a sua reforma íntima. Quando ele diz que somos acompanhados por uma grande nuvem de testemunha de Espírito, que cabe a cada um de nós fazermos a nossa reforma íntima, começar com o nosso veículo espiritual, começar com a nossa tela mental, cuidar da nossa tela mental, fazer o que Santo Agostinho nos ensina: conhece a ti mesmo. Será que olhamos no espelho e questionamos por que ainda estou errando tanto? Quando estava preparando esta palestra, e cada momento que não seguia os passos da reforma íntima, eu questionava: quem sou eu? Porque ainda estou assim, desse jeito. Eu já conheço muito, porque ainda não reformei o meu interior. No Evangelho segundo o Espiritismo, na lição intitulada A Paciência, Kardec nos ensina, e o Espírito amigo, nas discussões do Espírito, ele vem dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E o que é que estamos fazendo na nossa vida? É uma pergunta muito difícil, porque ainda não nos libertamos das coisas materiais, ainda estamos
prioridade e esquecemos os ensinamentos de Jesus. Esquecemos que Ele pede para você secar lágrimas ou não a deixar cair. Esquecemos de que Ele pede para amarmos um ao outro. Mas no trânsito, no primeiro trânsito que levamos, esquecemos a nossa reforma íntima. Como é difícil, porque ainda não damos a prioridade ao amor. Pois quando se ama, você vê Jesus em tudo. Quando aprendemos a amar, a vivenciar este amor, como Inácio de Antioquia o fez, quando ele foi levado para o teatro, para ser devorado pelas feras, e ele fica triste quando as feras não o devorou. Apenas ele permaneceu naquele cenário com mais de 200.000 pessoas, patrícios romanos, tudo pasmo, porque as feras, os leões, os tigres não o devoraram. E ele se questiona: será que eu não mereço? Será que eu não sou merecedor de morrer por Cristo? Será que eu não sou merecedor? E quando lhe aparece o Espírito e diz: Inácio, morrer é muito fácil. Difícil é você viver para dar testemunho do amor de Jesus. É você dar valor aos ensinamentos da Boa Nova. É você compreender que você ainda é um homem velho, que você ainda é um espírito invigilante, imperfeito, mas que estamos em reconstrução. Diante da nossa caminhada, estamos aprendendo com Cristo, pelo menos a questionar como eu estou diante do meu próximo. O que é que eu estou fazendo da minha vida? E quando o livro dos Espíritos eu coloquei a letra tão grande, para diminuir espaço. Na questão 785, quando Kardec pergunta qual o maior obstáculo ao progresso, qual o maior obstáculo à sua reforma íntima, e o Espírito de Verdade responde: o orgulho e o egoísmo. Então, o que trava a nossa reforma íntima ainda é o orgulho, ainda são as coisas materiais, ainda são as nossas quedas pela porta larga. O que é que estamos fazendo com todos esses ensinamentos que recebemos de Kardec? Com todo esse ensinamento que recebemos de André Luiz, quando ele vem trazer a vida após a vida, quando ele nos ensinar o que é que acontece depois que eu desencarnar. E quando não praticamos esta reforma, passamos vários tempos no umbral. E André Luiz, ele conta em nosso lar que ele passou 8 anos no umbral, devido aos vícios,
devido à ignorância, ao adultério, a todas as formas de negatividade que ele tinha, mesmo sendo uma pessoa que nos trouxe a cura, o tratamento que veio transformar a ciência, mas aquilo que estamos fazendo na nossa vida vai transformar aquilo que seremos no nosso amanhã. Pois se eu tenho visto, quando desencarnar, serei esta mesma pessoa, só que outro corpo. E o sofrimento daqueles que não praticam é sempre sofrimento, é sempre a dor. Quando o homem, a pessoa, ele passa pelo QM, quase morte. Quantos eles fazem a sua reforma íntima depois de sair desse QM? Pois ele reconhece que ali é mais uma oportunidade que Deus lhe dá. É a certeza da chance, como a reencarnação vem transformando a nossa vida, para entendermos que o que eu estou fazendo hoje vai demonstrar, vai ser um espelho daquele de que eu serei o amanhã. Então, para eu entender que eu preciso, primeiro de tudo, amar. Amar como Jesus nos ensinou. Quando o homem ele não trabalha o seu erro, ele se perde, pois tudo na vida que ele faz, ele vai dar sempre prioridade àquilo que ele está exercendo. Então, que possamos ser esse homem vigilante, esse homem que o Evangelho nos ensina a trabalhar, para um dia sermos um homem de bem. Entender de que, como uma reforma numa casa, devemos ter o compromisso, em primeiro lugar, com aquele que eu sou, com a essência que eu sou, e não apenas o corpo físico, porque somos um espírito, não somos um corpo físico. Quantas encarnações já passamos, uma com mulher, outra com homem, outras situações com vigilante de muitas encarnações. Ainda estamos trabalhando. Divaldo conta de que ele teve um obsessor de mais de 400 anos. 400 anos. E que ele só conseguiu se libertar quando ele teve aquele gesto de amor. E que a mãe daquele obsessor, ele começou a amá-la, transformando o sentimento do obsessor. E possamos também mudar aquilo que outro pensa de mim, principalmente num plano extrafísico, aquele que eu não vejo. Porque, como o próprio Jesus nos ensina, que devemos, em primeiro lugar, buscar os tesouros. Quando ele nos relata a parábola
dos talentos, de aquele que recebeu apenas um talento. Ele, em vez de trabalhar esse talento, ele enterrou com medo e com preguiça, não fez a sua reforma íntima. E será que nós estamos fazendo a nossa reforma íntima? Será que eu estou aprendendo a perdoar o outro? Será que eu compreendo a situação do outro? Será que neste panorama que estamos passando, de tanta violência, feminicídio, será que eu estou sentindo a dor do outro? Isso é reforma íntima. Quando você começa a sentir a dor do outro, quando você compreende de que o outro, ele é a extensão desse amor de Deus. Pois quando Jesus disse que nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá, ele me dá a certeza que, querendo ou não, teremos, vamos e conseguiremos ter um dia, o que ele disse, que um dia todos serão anjos. Agora basta fazermos a vontade do Pai. E quando Jesus disse, se me diz mestre, se me chama de mestre, por que não faz a vontade do Pai? E qual é a vontade do Pai? E qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade de Deus? É querer que seus filhos estejam um com raiva do outro. Qual a vontade do Pai? Quem poderia me dizer aí, já que estamos já finalizando, batendo já na porta do relógio, ele está obsidiado, está correndo rápido. Então que possamos entender o compromisso que temos com Jesus. Quando Ele nos convida a trabalhar a vinha, a fazermos o nosso melhor, a ser a nossa melhor versão nesse ano que se inicia. Como o Manuel falou, de que todo ano a gente diz, não, o ano que vem eu vou ser melhor, o ano que vem eu vou fazer campanha no quilo, o ano que vem eu vou ser menos intolerante, menos egoísta, menos orgulhoso, eu vou amar mais. E será que amamos? Será que aprendemos a exemplificar como Paulo de Tarso disse? Não sou mais eu que vivo, mas Jesus que vive em mim. Será que quando eu estou sozinho com a minha consciência, será que eu estou feliz? Ou minha cabeça, minha consciência está pesada pelo aquilo que eu fiz, pelo aquilo que eu disse, pelo aquilo que eu estou pensando nesse exato momento? Será que nesse exato momento eu tenho a consciência de que eu estou presente neste lugar? Ou meus pensamentos estão tão distorcidos, está pensando na panela, está pensando na briga, está pensando na vingança? Então que possamos, neste ano 2026, ser a melhor versão nossa, enxergar de que o cisco que eu vejo no olho do outro é porque tem muito meu ali, de que as vigilância minha mesmo, de olhar para a vitrine do outro e observar só a sujeira, é porque eu estou cheio dessa sujeira. Então fazer a reforma íntima é você se questionar: o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Então que possamos
entender o convite de Jesus, quando Ele nos convidou a trabalhar a vinha, quando Ele deu a certeza de que há muitas moradas na casa do Pai, e dessa promessa que Ele fez a Maria Madalena, e quando ela desencarna, Jesus foi recebê-la. Isso pode acontecer com você, comigo, com qualquer um de nós. É só fazer diferente. É só fazer como Chico Xavier nos ensinou. Quando ele diz que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo recomeço, mas que eu possa fazer um novo fim. E essa ligação, esse elo com Deus, que temos nesse momento, e possamos ter em nossa casa, possamos ter na comunidade, então que possamos ser realistas. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? E amar sempre. Então é isso que eu queria deixar para vocês, um feliz ano novo, e o bom Mestre Jesus, o meio Rabi da Galileia, possa iluminar as nossas mentes, os nossos pensamentos, para que ao término deste ano possamos chegar a 2027 e dizer: hoje eu estou melhor, hoje eu já posso ser mais tolerante, mais amável, hoje eu consigo perdoar o outro, hoje eu vejo que o amor, ele transforma, é transformador. Então, como fazer a nossa reforma íntima? Buscando o autoconhecimento, amando e amando o outro. Então vamos fazer a nossa prece final, agradecer aos bons espíritos amigos, aos nossos anjos de guardas, pedindo a Ele que nos dê força para seguirmos a nossa jornada, para entendermos o outro, para compreendermos que o amor é libertador, que o perdão liberta você do sofrimento, que liberta você do ódio, liberta você de quem você o tratava, pois o homem velho, ele ficou para trás, e hoje, diante da assistência espiritual, diante da nossa consciência, possamos dizer: gratidão, Senhor. Gratidão por me amar do jeito que eu sou, como eu sou, mas que possa iluminar a minha mente, os meus pensamentos, para que onde eu vá, possa levar a tua mensagem, eu possa ser tua mensagem, eu possa reviver os momentos em que estivesse neste plano terra, trazendo a bondade e a caridade, pois fora da caridade não há salvação. E que, Mestre amado, ajuda-nos a ser melhor, a fazer a nossa reforma íntima, a amar mais, a compreender mais, como Francisco de Assis nos deixou a oração de São Francisco, que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é amando que seremos amados, para vivermos um mundo melhor, para vivermos esse momento contigo, Senhor, pois só Ti é o caminho, é a verdade, é a vida. Muita paz, muita luz, que o Mestre Nazareno Jesus
Ilumine o nosso planeta Terra para que não aconteça a Terceira Guerra Mundial. Para que o Mestre Jesus e Maria de Nazaré abrace os nossos pensamentos e leve esse momento fraternal para o planeta Terra. Para que os maridos não matem as suas esposas, para que a vingança e a violência seja extirpada deste plano de terra, e que a tua paz envolva-nos hoje e por todos sempre. Muita paz. Só dando uma aviso sobre as crianças, é a primeira semana de fevereiro, sabe? Também tem uma linha ali para a gente faz a casa que vai dar, sabe? Jesus abençoe a todos, Deus ilumine.